Bom, pessoal, boa tarde, tá? A gente vai começar nossa aula de hoje, tá? Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês antes de estar iniciando é que as atividades que a gente tinha colocado, tá? Até o dia 31, a gente está recebendo essas atividades, tá certo? Não se esqueçam de fazer as atividades até dia 31, não, esse mês é de 30, né? Até o dia 30 as atividades elas estão sendo recebidas. Estou recebendo bastante atividade de vocês, estou vendo o que vocês estão fazendo, mas é só para avisar aquela pessoa mais distraída, tal, para poder fazer as atividades, ok? E nessa semana eu não coloquei tutorial para vocês e nem na próxima semana pretendo colocar, tá? Para que vocês tenham tempo de finalizar as atividades, ok? Então, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Então, tem as atividades, são fóruns, tá certo? No entanto, você precisa ter assistido às aulas para poder responder às atividades, tá? A gente está disponibilizando sempre a videoaula passada para vocês, tá certo? E é mais ou menos isso, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Aproveitem o momento para perguntar. Uma outra coisa, nessa turma, tá? Me perguntaram na semana passada, não sei se foi nessa turma ou se foi na turma da noite. Me perguntaram sobre software de gravação, tá? E eu posso de gravação de aula, né? Sim, a videoaula para o dia 30 também, tá certo? Então, se vocês puderem efetuar as atividades, tá? Dão uma empenhada, façam as atividades, tá? E porque eu vou começar a avaliar no dia no dia 30 mesmo, tá? A videoaula pode ser enviada para o meu e-mail, tá? Meu e-mail é rogersantana@ufc.br. Também pode ser enviado para o César, tá? Eu queria que ele tivesse entrando aqui, porque daí eu já colocava o e-mail dele, tá? Mas eu creio que ele vai entrar daqui a pouco, tá? Então, daí vocês peçam o e-mail dele também, tá? Porque vira uma segunda alternativa. Mas o meu e-mail é rogersantana@ufc.br. Você não precisa necessariamente mandar o vídeo. Você pode colocar no teu Drive e compartilhar comigo pelo e-mail, tá certo? Você pode fazer o compartilhamento do teu vídeo, tá? Fica assim mais fácil para receber. Sim, o roteiro junto com a videoaula, tá bom? Tentem fazer o roteiro junto com a videoaula, e a videoaula que vocês vão fazer é sobre qualquer assunto que seja do interesse de vocês. Claro que nesse momento a gente privilegia que vocês façam sobre um tema envolvido na educação escolar, tá bom? Mas aí fica a critério de vocês, tá? Bom, pessoal, depois dos avisos, tá? Eu hoje vou falar sobre software livre e SBC, que é Single Board Computer, aqueles computadores de placa única. A minha apresentação é uma apresentação rápida hoje, pretendo ver se mostro algumas coisas para vocês também, mas hoje a ideia da aula, tá? É a gente falar sobre o Single Board Computer, tá? Eu peço que vocês coloquem o nome completo de vocês e coloquem o número de matrícula como frequência, ok? Façam isso, tá? Coloquem o nome completo de vocês, tá certo? Não, eu já recebi o aviso da Regina, viu, pessoal?
tá? Eu vou agora passar para a tela inteira, tá? Então, daqui a pouco eu abro para questionamentos e perguntas, tá bom? Então, vamos começar hoje o desenvolvimento das ações, tá certo? Bom, em primeiro lugar, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a aula é sobre software livre e single board computer. É um dos temas finais da nossa disciplina, tá? Na próxima aula, nós vamos falar sobre acessibilidade, tá certo? Nós vamos estar falando sobre acessibilidade e, se eu não me engano, robótica educacional, tá? Bom, robótica educacional tem a ver com o single board computer, né? Então, de uma certa forma, hoje eu já vou começar a falar um pouquinho sobre robótica. E essa aula de hoje sobre software livre, também ela não deixa de ser uma extensão da aula sobre software educativo, tá? Mas é um tema que nos interessa muito e principalmente para quem amanhã ou depois pretende trabalhar em escola e vai ter alguma conexão com o laboratório de informática, tá? No estado, né, nós temos os laboratórios de informática educativa, né, ou laboratório educacional de informática, que se chama lei, né, e no município são os laboratórios de informática educativa, tá? No município, se eu não me engano, ainda existe a figura do professor do laboratório de informática, né? No estado já não existe essa figura. Mas um tema recorrente são os softwares livres, tá certo? E os softwares livres, eles basicamente trabalham a seguinte perspectiva: software livre é o software que concede liberdade ao usuário para executar, acessar, modificar o código-fonte e redistribuir cópias com ou sem modificações. Sua definição é estabelecida pela Free Software Foundation, em conjunto com o projeto GNU. Segundo a definição criada por Richard Stallman, fundador da Free Software. Alô? Meu pai. Alô, vocês estão me escutando? Estamos sim, professor. Tá, tudo bem. Aqui eu bati o dedo aqui numa coisa, daí eu pensei que tinha caído, tá? Então, retornando, desculpe, viu, pessoal? Então, segundo a definição criada por Richard Stallman, fundador da Free Software Foundation, software livre é quando qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. Então, o que é um software livre? É um software que pode ser copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição, tá? Então, isso daí é muito importante que a gente tenha em mente, porque, aparentemente, por exemplo, um software, você pode baixar ele pode se dizer freeware, tá? Mas ele não permite as seguintes coisas: não permite que possa ser modificado, não permite ter acesso ao código-fonte dele, não permite ser redistribuído, tá? Você pode baixar, mas você não pode redistribuir, tá? Não permite necessariamente copiar e não permite modificar. Muitos recursos que às vezes são freeware, que em inglês freeware pode ter uma outra conotação. Para nós aqui no Brasil, quando se fala o termo freeware, a gente pensa em termos de gratuito e em termos de preço. Mas o termo freeware pode ser gratuito tanto em termos de preço, quanto pode se referir à liberdade de expressão.
tá certo? Então, quando eu digo que algo é freeware, não é a mesma coisa que código aberto, tá? Então, quando eu falo de código aberto, tá? Eu estou falando dessa perspectiva, tá? Dos 4 direitos que nós temos com o software livre, tá? Copiar, estudar, modificar e redistribuir sem restrição, tá? E isso daí é o princípio do software livre, ok? É o princípio que norteia as ações com software livre, tá? Alguma dúvida? Então, basicamente, eu posso já colocar para você as 2 principais organizações internacionais responsáveis pela proteção e promoção do software livre, a Free Software Foundation e a Open Source Initiative, atuam também para garantir que os termos free software e open software e open source sejam utilizados de forma correta, tá? A Free Software Foundation considera um software como livre quando atende os 4 tipos de liberdades para o usuário. Primeiro, são aqueles 4 direitos que eu já falei, mas eu vou mencionar novamente: a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, tá? Então, você tem a liberdade de executar esse programa para qualquer propósito, tá? Ah, a liberdade de estudar o programa e adaptá-lo para a sua necessidade, tá? Então, você pode pegar o código do programa e o adaptar para a sua necessidade. A liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar ao seu próximo, tá? E a 4ª liberdade é a liberdade de modificar, aperfeiçoar o programa e distribuir estas modificações de modo que toda a comunidade seja beneficiada, tá? Então, esses são os princípios do software livre, ok? Durante a década de 60, tá? Os computadores de grande porte, utilizados quase exclusivamente em grandes empresas e instituições governamentais, dominavam o mercado de computação. Nessa época, não era comum, do ponto de vista comercial, a ideia do software como algo separado do hardware. Lá nos anos 60, o pessoal não tinha... existia já a ideia de software, mas eles não viam software como algo separado do hardware, do equipamento, tá? E eles nem davam e nem se atribuía valor financeiro ao software, tá? Então, o software era entregue junto com o código-fonte, ou, em muitas vezes, apenas o código-fonte. Existiam grupos de usuários que compartilhavam código-fonte e informações. Assim, no início o software era livre. Então, o software ele nasceu já livre, tá? Afinal, o que é um software? Num certo sentido, um software é um conjunto de algoritmos que comandam um computador. O algoritmo ele é tipo uma receita, tá? Então, por exemplo, eu posso ensinar, tá, para um de vocês uma receita de como fazer uma lasanha, tá? Eu posso ensinar a receita de fazer a lasanha. Eu posso ensinar, por exemplo, a Vitória uma receita de fazer macarronada, tá certo? E ela pode ensinar para um de vocês, ou pode ensinar para a mãe dela, pode ensinar para outra pessoa, tá certo? Então, essa é uma liberdade, tá? A liberdade de trocar a informação, tá certo? Então, o software funciona mais ou menos como a receita de bolo, tá? E na época do começo da informática, funcionava muito bem esse processo. Esse processo funcionava muito bem, tá?
Então, quer dizer que o software, com o tempo, ele deixou de ser livre? É mais ou menos isso que aconteceu na história do software educativo. Ele deixa de ser livre. Mas o que vai fazer com que o software ele deixe de ser livre? Então, a gente precisa entender essa dinâmica, tá? Então, por isso, eu vou contar um pouco a história e vamos ver como que eram as situações antigamente. Bom, antigamente, por essa foto que vocês estão vendo, isso era um antigo centro de processamento de dados. Tá? Aí, nos anos 60, um laboratório de informática era desse jeito. Tá? Trabalhavam poucas pessoas, de terno e gravata, ou, se não, utilizando jaleco, dentro de um CPD. Tá certo? As instituições que tinham computadores eram instituições bancárias, tá? Como a gente viu na aula passada, eram instituições e, em muitos casos, tinham uma finalidade de trabalhar com alguns programas, algumas coisas. Então, por exemplo, na década de 60, tá? Aqui, por exemplo, é o Univac 11.001, tá? Esse computador. O uso era corporativo. Não havia perspectiva de uso pessoal. Geralmente se trabalhava que tipo de programa? Geração de folha de pagamento, relatório de movimentação financeira, controle e processamento bancário. Não havia espaço desktop. O que é o desktop? É o ambiente de trabalho. Quando você liga o computador, seja no Windows, seja no Linux, seja no Android, tá? Então você ligou, você já cai num desktop, tá? Que é um ambiente de trabalho. A partir daquele ambiente de trabalho, você vai utilizar os aplicativos. Não tinha nem sequer o conceito de aplicativo, tá? O hardware, ele valia mais que o software, tá? As pessoas interpretavam que o hardware ele tinha um valor superior ao valor do software e o software ele era dado de graça, tá? Uh, Havia, vamos dizer assim, uma diferença muito grande entre os computadores de grande porte, que eram conhecidos como mainframe, e os microcomputadores, tá? Tinha poucos aplicativos e haviam poucos sistemas operacionais perto do que nós tínhamos hoje. O que é um sistema operacional? O Windows, o Android são sistemas operacionais. O Linux é um sistema operacional. Tá? Esses sistemas fazem as operações fundamentais, como copiar, enviar, tá? Deletar. Então, são as operações básicas de um sistema operacional. A época era a época dos centros de processamento de dados. Tá? Então, nós vivíamos essa época. Tá? E era a época os centros de processamento de dados, desculpa falar, mas eu coloquei ali na apresentação como CPD, tá? Era a época dos CPDs, tá? Então, esses centros de processamento de dados eram laboratórios de informática que trabalhavam com essa função, tá? De preparar aplicações para o sistema, tudo mais. Nós tínhamos também muitos terminais que eram conhecidos como terminais burros, porque era só um monitor e um teclado, não havia o processamento. Então, por exemplo, nessa fotografia, vocês veem que tem uma mesa central em que parece que há um computador, tá? Mas ali nós temos um terminal burro, é um teclado e um monitor de vídeo, e o computador é o que está à volta, tá certo? Então, antigamente nós trabalhávamos assim. Na UFC, antigamente, na minha época de estudante, é o novo, há muito tempo atrás, nós tínhamos na secretaria, tá, da pedagogia, nós tínhamos 2 ou 3 terminais burros. Era um monitor ligado ao computador central que estava lá no PC, tá?
Não sei se vocês já viram aquele prédio da UFC Virtual. Aquele prédio, antigamente, era o que equivalia ao CPD da UFC, tá? Era do lado da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. O que é a Rede Nacional de Pesquisa? É o portal de acesso à internet, tá? Aqui no Ceará, tá certo? Então, toda a internet do Ceará passa pela RNP, tá? E a RNP está lá no PC. É uma salinha que controla a internet, tá? Desde os anos 80 funciona, tá certo? Então, eu me lembro que quando eu cheguei aqui no Ceará, tá? Então, por exemplo, se tivesse uma falha no sistema, tá? Com o número de matrícula ou alguma coisa, eu precisava ir lá no CPD, precisava ir lá no PC para resolver essa questão, tá certo? Então, era assim que funcionava na época os computadores, tá? Então, o terminal burro permitia que você fizesse várias operações, mas não era possível fazer todas as operações. Conversem uma vez quando vocês tiverem uma oportunidade, com os funcionários antigos da UFC, e eles vão falar dos sistemas antigos que havia, tá? Nessa época, a IBM era líder de mercado, tá? E as pessoas ignoravam software como produto, tá? Como produto de mercado, tá? Então, ninguém comprava nem vendia software. Então, isso abriu também uma oportunidade de mercado, tá? Porque, por exemplo, ninguém percebia o software como algo que poderia ser caracterizado como produto. As pessoas trocavam software assim como trocavam receitas, tá? Funcionava mais ou menos assim. Alguma pergunta, pessoal? Então, nesse contexto, é que surgiu a informática como conhecemos e que surgiu as coisas que futuramente viriam a ser valorizadas nesse processo. Então, se valorizava muito mais os equipamentos do que os programas. Pronto, daí nós entramos na década de 70. Década de 70, nós vamos ter uma mudança significativa entre a computação de grande porte, tá? E os microcomputadores pessoais. Aqui são alguns exemplos de microcomputadores pessoais, tá? Computadores portáteis, tá? Então, vocês estão vendo aí computadores portáteis. Veja que muitos desses computadores portáteis, eles são do tamanho da nossa geladeira, tá? O modelo DEC, o modelo PDP, o PDP-8, são modelos de computadores daquela época, tá? E essa época foi uma época de transição entre a computação de grande porte e essa computação portátil, tá? Aí começam a surgir termos como computadores pessoais, tá? Porque, veja bem, computador era uma coisa de uso coletivo até esse momento. Então, ele passa a ser pessoal. E aí começa o surgimento de uma nova cultura de informática, tá? Porque o que seria essa nova cultura de informática? Não basta só a gente ter os computadores, tá? A gente precisa ter os usuários e precisamos ter princípios culturais para poder fazer funcionar, tá? O processo de informática. Então, sem o conceito de cultura, a gente não consegue compreender como que funciona essa coisa do computador. Mas nessa época dos anos 70, havia uma falsa noção, tá, dessa questão da cultura. Se pensava muito mais, tá, nas pessoas sendo nerd no computador, tá? Porque o computador ele surgiu nesse, tá? Mas o que faltava nessa perspectiva? O que a gente chama de cultura de informática, que nada mais, nada menos que uma cultura institucional, tá?
eu posso ter uma cultura de informática de uma empresa, tá? Eu não sei se todos vocês já trabalharam na vida, mas quando nós trabalhamos em empresas, tá? A gente passa a ter as culturas da empresa. E nessa cultura da empresa tem alguns softs que a gente usa. Por exemplo, na UFC, nós utilizamos o SIGA. Nós também utilizamos o SEI, tá? Então, isso faz parte da cultura institucional da UFC, tá? Então, essa cultura de informática, ela é algo necessário para poder você ter equipamentos, tá certo? E, de repente, você passa a ter um outro modelo de cultura de informática. Você passa a ter uma cultura de informática pessoal, porque as pessoas começam a ter seus computadores em casa, tá? Havia internet nessa época? Havia, mas ela era ainda muito para fins militares. Se utilizava mais os computadores isoladamente, tá? Então, vai ser nesse momento que vai começar a surgir, nesse período de transição, que vai surgir a cultura de informática, tá? E o hardware de informática, ele é caro ainda, tá? Alguma pergunta, pessoal? Caso vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Eu acho que é uma coisa interessante isso, tá? Veja bem, vocês como pedagogos, vocês trabalham com cultura. E é importante a gente entender aspectos dessa cultura de informática, tá? Uma coisa também que é interessante, ressaltando de novo, que o software não era considerado produto no sentido de troca comercial, tá? O programa de computador, muitas vezes, ele vinha com o próprio computador, tá? Então, aqui, ó, só para já no final dos anos 70, a gente começa a ter os computadores pessoais, tá? Não havia essa possibilidade de levar a máquina de um lugar para o outro, tá certo? Alguém me perguntou, isso agora há pouco eu vi, tá? Deixa eu só ver se eu coloco aqui no chat, porque fica difícil a gente visualizar as coisas, tá? Tá. A Ediana, ela estava falando, não havia possibilidade de levar máquinas tão grandes de um lugar para o outro. Realmente, não tinha essa possibilidade, tá? Não tinha, tá? Como a gente faz com um notebook, com um tablet hoje em dia, tá? No entanto, a partir dos anos 70, começam a surgir os PCs de mesa, tá? Que um detalhe, o primeiro PC de mesa, ele não tinha espaço para instalação de monitor de vídeo, que era o Altair. O Altair 8000, o 8800, é um microcomputador que foi projetado em 1974 pela MITS e é baseada na CPU Intel 8080. O interesse cresceu rapidamente depois que apareceram na capa da edição de janeiro de 75, da Popular Electronics. Então, você tinha que comprar uma impressora pequena, tipo um leitor de cartão de crédito, para poder fazer a impressão. Quando você executava algo nela, como ela não tinha monitor, inicialmente, então saía a impressão nesse negócio de cartão, tá certo? Então, saía impressão no papel, tá? E ela era vendida por correspondência através de revistas de anúncios. A revista que vendia era a Radio Electronics, tá? E em outras revistas amadoras. E os programas de computadores, eles vinham pela banca de jornal, muitas vezes, com algumas revistas. Eu, por exemplo, aprendi a programar com revistas de jornais, tá? Eu aprendi a pegar isso
tá? Revistas de jornais, e a mexer com esse tipo de computador. O Altair era amplamente reconhecido como e foi uma centelha que deu início à revolução do microcomputador, como o primeiro computador pessoal de sucesso comercial. Tá? O barramento do computador projetado para o Altair se tornaria um padrão, de fato, na forma de barramento S100. Tá? Então, o barramento é como a gente coloca as placas internamente. Tá? E a primeira linguagem de programação para a máquina, tá? Foi o produto fundador da Microsoft, no final dos anos 70. Tá? Então, que foi o Altair Basic. Tá? Era uma linguagem de programação que não foi inventada pelo Bill Gates, tá? Mas que o Bill Gates comprou essa linguagem e ele colocou no Altair. Tá? Então, foi aí que começou a Microsoft. Tá? O Altair foi o primeiro computador pessoal com um custo relativamente básico, tá? Para o usuário. Também foi graças a ele que a Microsoft criou o software proprietário, criando programas como o BASIC e o DOS. Tá? O DOS era o sistema inicial, era o sistema operacional inicial do Windows, Disk Operational System, tá? Que vocês podem ver um pouco dessa história, tanto do BASIC quanto do DOS, num filme que é Os Piratas de Silicon Valley, tá? Que mostra que o DOS ele foi desenvolvido em parte pelo Bill Gates, mas a maior parte do sistema foi comprado pelo Bill Gates por cerca de $40 mil, tá? E ele conseguiu colocar no Altair, tá? Então foi assim que começou a Microsoft, tá? E começou com a ideia de software proprietário. O software ele era incluído no valor do computador Altair quando o computador Altair era vendido. Tá? Pense que um equipamento desse, na sua época, valia na faixa de $4 mil, tá? E o software ele custava a bagatela de $500. Tá? Então, muita gente, vamos dizer, via como parte do produto. Tá? Era vendido como parte do produto, tá certo? E, de fato, você precisava de um sistema operacional, porque senão você ia ter o computador na tua frente e não ia ter um programa que permitisse utilizar o computador. Tá? O que é um computador sem programa? Tá? Um computador sem programa é nada. Tá? Ele não funciona, praticamente. Muita gente, aqui no Brasil, por exemplo, comprou Altair. Eu tinha um colega que comprou um Altair, tá? Mas ele não sabia programar. Durante 2 anos, o Altair ficou na casa dele sem uso. Daí ele começou a chamar a gente na casa dele. Eu ia na casa dele só para programar o computador. Tá? Então, eu coloquei o sistema operacional DOS no computador dele. Tá certo? E utilizava a linguagem BASIC para fazer pequenos programas. Tá? Na época eu tinha uns 13 anos de idade. Tá? Isso, pense como eu sou velho. Viu? Eu tinha 13 anos de idade, né? Então eu ia na casa dele para utilizar esse equipamento. Tá? Era eu e mais 6 meninos. Tá? A gente ia lá para poder trabalhar com o computador. Esses meninos hoje trabalham em empresas fora do Brasil, são professores de instituições universitárias, tá? Mas a gente pegou essa época, tá? Do final dos anos 70, tá? Em que eu jogava bola, tá? Quando chegava o período de férias, eu ia jogar a bola no período da tarde, e daí chegava no finalzinho da tarde, eu com a bola embaixo do braço, ia na casa do menino que tinha ganhado o computador e não sabia utilizar o computador. Levava o quê? Uma série de revistas que tinha comprado na banca de jornal, para poder fazer o quê? Para poder fazer programa de computador. Tá? Então,
Já nessa época, tá? O DOS ele começa a ganhar dinheiro, tá? E a partir desse momento, os programas de computador passam a ser vendidos. Se cria um mercado de software e uma das maiores fortunas do capitalismo atual, que é a fortuna do Bill Gates, ela é criada. E nesse princípio que está o pulo do gato, que tornou Bill Gates o homem mais rico do mundo. Ele pegou algo que não era comercializado, porque as pessoas não atribuíam valor, que era o software, e valorizou esse software, tá? Criando o seu mercado, tá? Então, muita gente, no início, até fala se isso foi justo ou se isso não foi justo. Eu, particularmente, acho que não foi justo, e depois eu vou dizer por quais motivos, tá? Nessa época, nos anos 70, no final dos anos 70, começam a surgir empresas que vão se tornar concorrentes. A gente vai conhecer por uma suposta competição, mas são empresas que, hoje em dia, são as empresas mais valorizadas do mundo, como a Apple e a Microsoft, tá? São as duas empresas de maior valor financeiro no mundo atual, tá? Isso pode significar que tem uma coisa muito errada, tá? As pessoas estão vendo a competição, rivalidade entre as empresas de software proprietário. No entanto, na história da humanidade, nunca ocorreu tamanha acumulação de capital e enriquecimento ilícito, como na época do software proprietário. Os computadores e seus sistemas foram desenvolvidos ao longo de séculos pela comunidade acadêmica, pelos cientistas e engenheiros, tá? A internet foi desenvolvida com o esforço de milhares de cientistas, intelectuais. Entre esses intelectuais, eu posso falar de filósofos, artistas, pintores, tá? Então, é justificável que tal saber, é justificável tal enriquecimento, é justificável saber não seja livre, tá? Então, isso é um questionamento que surge. Esse não seja livre, tá? É justificável, tá? Então, a gente vê esse pessoal como inimigo, mas a gente não pode negar que a Apple, quando você compra um celular da Apple, os apps não são gratuitos. Quando você compra um computador da Microsoft, os programas também não são gratuitos. E antigamente eram gratuitos, tá? Na década de 80 é que vai ocorrer essa mudança, tá? Na década de 80 a gente começa a ver uma mudança muito grande. Começamos a ter os microcomputadores pessoais, computadores portáteis. Esse, por exemplo, é um modelo XT-IBM, tá? Que fez a popularização dos PCs. Começamos a ter essa nova cultura de informática, que vai ser trocada através de disquetes, tá certo? E a gente vai ver como funciona essa cultura de informática, tá? Nessa perspectiva, tá? O hardware ele diminui o preço dele e fica mais acessível, e o software passa a ser considerável produto, tá? Então, foi uma discussão muito forte nos anos 80. O Bill Gates, inclusive, ele fez um artigo científico na época discutindo a importância do software proprietário, tá? Então, ele vai defender o software proprietário, tá? E ele se torna um milionário, assim como Steve Jobs, porque eles vão ter a cultura
do software proprietário, e essa cultura ela vai virar um tipo de moda. Moda em qual sentido? No sentido em que esses profissionais eles passam a ser o símbolo de profissionais bem-sucedidos. São as primeiras grandes fortunas do Vale do Silício. Tá? A cultura de software proprietário vira moda, surgem novas fortunas no Vale do Silício e se cria automaticamente uma idolatria a esses caras como se fossem cantores de rock, tá? Começam a surgir lendas sobre os empresários do Vale do Silício, tá? Os sistemas de mainframe eles são abandonados, termina a Guerra Fria. Aqui no Brasil, a gente vivia a lei de informática. Essa lei de informática permitiu, inclusive, que nós tivéssemos uma indústria de computadores na época. Nós tínhamos aqui no Brasil a Cobra, que era Computadores Brasileiros, que era uma empresa estatal, tá? Que trabalhava junto com o CEPRO. Tá? Daí, no final dos anos 90, com o fim da lei de informática, que garantia a nós termos uma empresa de informática e com o direito à importação de equipamentos do exterior, daí acabou a Cobra nos anos 90. Tá? Então, chegou ao fim os computadores brasileiros. Tá? E nós aceitamos os equipamentos e a cultura de fora. Tá? Nessa época, nós recebíamos pacotes de aplicativos. Tá? Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro computador no final dos anos 80, tá? Eu me lembro que 1/3 do valor do computador eram softwares para poder utilizar o computador. Tá? Discussões sobre direitos autorais começam no MIT, e aí a gente já vai começar um pouco também da resistência a esse movimento. Tá? Então, outro computador dos anos 80, o CP500, que foi introduzido aqui no Brasil, tá? Ele teve um peso muito grande. Esse era o XT IBM, tá? E esse aqui era o CP500, tá? Que era o computador muito utilizado e um computador que acabou se tornando popularizado. Ele valia o equivalente do que seria hoje um computador de 3.000, 4.000 reais. Tá? Ele era um computador monocromático, permitia a entrada de disquetes de 3,5 polegadas e disquete de 5 polegadas e 1/4. Tá? E não tinha uma memória RAM melhor que isso. Não era ligado à internet, tá? Eram os equipamentos da época. Tá? Então, tudo isso que a gente falou até agora foi para começar a contextualizar a revolução. Tá? O que vai ser o software livre? Né? Tá? Quando que vai surgir o software livre? E por quais motivos vão surgir? Richard Stallman, nasceu em Manhattan em 1953. Ele vai ser o cara que vai ser o maior ativista do movimento do software livre, do projeto GNU e da Free Software Foundation. Ele é um aclamado programador e hacker. Seus maiores feitos em programação incluem o desenvolvimento do Emacs, o GNU Compiler Collection, o GNU Debugger, e ele é também autor, tá, do que nós conhecemos hoje como General Public License, tá? Ou GNU/GPL ou GPL. A licença livre mais usada no mundo que consolidou o conceito de copyleft, tá? Então, ele vai ser o cara que vai falar sobre os esquerdos autorais, tá?
Então, veja bem, o Bill Gates, os Jobs e vários empresários do setor, tá, defendiam o copyright, tá, como modelo de licença para software, que viabilizaria a comercialização de software. O Stallman, ele vai propor o modelo GNU, tá? E ele vai propor por quê? Porque ele começa a ver que, em alguns locais, ele não podia utilizar aquela máquina ou aquele equipamento porque era um software proprietário, tá? Ele, no ambiente universitário, ele começa a enfrentar também essas dificuldades de repente, chegar no laboratório, não poder utilizar o equipamento e nem utilizar o recurso, porque o software era proprietário. Tá? Então, desde a metade dos anos 90, Stallman tem dedicado a maior parte do seu tempo ao ativismo político, defendendo o software livre e lutando contra a patente de software e a expansão da lei de copyright. O tempo que ainda devota à programação é gasto no GNU Emacs. Ele se sustenta com aproximadamente a metade do que recebe por suas palestras. Em 1971, ainda calouro da Universidade de Harvard, onde se graduou em física em 1974, Stallman era programador do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e torna-se um líder da comunidade Harvard. Nos anos 80, esse é o Pavarotti, viu? Ele adora latir no meio de uma apresentação, tá? Nos anos 80, a comunidade hacker, que então dominara a vida de Stallman, começou a se dissolver. A emergência do software portátil, software que poderia ser feito para funcionar em diferentes computadores, era então um problema para o modelo de negócio do fabricante de computador. Para impedir que seus softwares pudessem ser usados em computadores dos seus concorrentes, os fabricantes pararam de distribuir o código-fonte e começaram a restringir a cópia e a redistribuição do seu software. O software restrito tinha existido antes, mas agora não havia nenhuma escapatória dele. Então, nos anos 80, isso começa a se tornar, vamos dizer, um processo dominante. Então, em 1985, o Stallman ele vai publicar um manifesto GNU, que estabelece a sua motivação para criar um sistema livre chamado GNU is not Unix, tá? Então, esse GNU is not Unix, tá? É uma autorreferência, GNU, que seria semelhante ao Unix, tá? Mas o GNU ele não seria o sistema Unix. Logo após, criou a Free Software Foundation para unir programadores de software livre e para fornecer uma infraestrutura legal para a comunidade livre. O software livre não é simplesmente uma questão técnica, é uma questão ética, social e política. É uma questão de direitos humanos que os usuários devem ter. Liberdade e cooperação são valores essenciais do software livre. O sistema GNU implementa esses valores e o princípio de compartilhamento, uma vez que compartilhar é bom e benéfico para o progresso da humanidade, tá? Então, você imagina se nós não tivéssemos nos laboratórios de informática das escolas e dos colégios públicos o software livre, o que nós teríamos? Eu já cheguei a ver escolas que tiveram que parar de utilizar, tá, o laboratório porque a licença do Windows venceu. E quando a licença vence, simplesmente o sistema operacional deixa de funcionar. Tá? E se você tem um sistema operacional que não funciona,
Você não pode utilizar aquele aplicativo para educação matemática, você não pode utilizar o aplicativo para o ensino de física, para o ensino de ciências, para a alfabetização. Você não pode navegar na internet, tá? Então, a tua vida passa a ser limitada por conta de uma licença, tá? Então, algumas coisas que são importantes que a gente deve mencionar sobre software livre, tá? É a questão do compartilhamento, tá? Isso eu tirei de um manifesto que está, tá? Nesse endereço que eu coloquei aí, http www.gnu.org/education/education.html. Compartilhamento. Escolas devem ensinar o valor de compartilhamento dando exemplo. Software livre apoia a educação por permitir o compartilhamento de conhecimentos e ferramentas. Conhecimento. Muitos jovens estudantes têm talento para a programação, tá? Eles são fascinados por computadores e ávidos de aprender como seus sistemas funcionam. Com software proprietário, essa informação é um segredo. Então, o professor não tem como torná-la disponível para seus estudantes. Mas, se o programa é software livre, o professor pode explicar o básico e, então, entregar o código-fonte para que o estudante leia e aprenda. Ferramentas. Professores podem entregar aos estudantes cópias dos programas que ele usa em sala de aula, de modo que ele possa usá-lo em casa. Com software livre, copiar não é apenas autorizado, é incentivado. Responsabilidade social. A computação torna-se uma parte integrante do nosso dia a dia. A tecnologia digital está transformando a sociedade muito rapidamente. E as escolas têm uma influência no futuro da sociedade, tá? A sua missão é fazer com que o estudante, tá, esteja pronto para participar de uma sociedade digital livre, ensinando a eles as habilidades que facilitam ter o controle de suas próprias vidas. Software não deve estar sobre o poder de um desenvolvedor apenas, que unilateralmente toma decisões que ninguém mais pode tomar. Instituições educacionais não devem permitir que empresas de software proprietário imponham seu poder sobre o resto da sociedade e o seu futuro. Tá? Independência. Escolas têm uma responsabilidade ética de ensinar virtude, não dependência de um único produto ou uma empresa poderosa específica. Além disso, ao escolher software livre, a própria escola ganha independência de qualquer interesse comercial e evita aprisionamento por um fornecedor. Empresas de software proprietário usam escolas, universidades como um trampolim para atingir usuários com isso. Impor seu software sobre a sociedade como um tolo? Não. Eles oferecem desconto ou até mesmo cópias grátis de seus programas proprietários às instituições educacionais, de forma que estudantes aprendam a usá-lo e se tornem dependentes deles. Isso acontece com o software proprietário, tá? Depois que esses estudantes se formam, nem ele nem seus futuros empregados terão oferta da cópia com desconto. Essencialmente, o que essas empresas estão fazendo é recrutar escolas e universidades como agentes para conduzir pessoas a uma dependência permanente a longo prazo, tá? Então, por exemplo, esses dias atrás eu estava vendo uma propaganda de colégio particular, tá? E, de repente, o colégio mencionando a dependência do Google, né? Então, o Google ele está criando um sistema de dependência, tá? Do qual a UFC faz parte, porque a gente utiliza o Google Meet, inclusive, tá? A gente utiliza o Google Meet.
Eu até estava vendo esses dias ferramentas de videoconferência, né, que possam ser livres, podem ser softwares abertos. Eu até descobri a Big Blue Button, tá? E até falo isso para os nossos alunos que estavam interessados em gravar videoaulas, tá? Vocês haviam me perguntado sobre isso. Existe o Big Blue Button, tá? .org, que trabalha essa perspectiva. Eu posso até digitar daqui a pouquinho, tá? O nome dessa empresa para vocês. Mas a gente está vivenciando hoje em dia um tipo de coisa que acontecia nos anos 80. Algumas empresas estão aproveitando, inclusive, a oportunidade que o coronavírus criou para poder gerar esse tipo de situação, tá? Então, licenças de software livres, elas não expiram, que significa que, uma vez que o software livre seja adotado, as instituições permanecerão independentes de um fornecedor. Além do mais, licença de software livre concede ao usuário os direitos não somente de usar o software como quiserem, de copiá-lo e de distribuí-lo, mas também de modificá-lo para atender sua própria necessidade. Portanto, se as instituições eventualmente quiserem implementar uma função particular em um certo software, elas poderão contratar o serviço de qualquer desenvolvedor para a realização da tarefa, independente de quem tenha sido o fornecedor original, tá? Então, uma outra questão sobre responsabilidade social, a computação tornou-se uma parte essencial do dia a dia. A tecnologia digital transforma a sociedade muito rapidamente. E as escolas têm têm um papel influente no futuro da sociedade. Sua missão é fazer com que os estudantes estejam prontos para participar de uma sociedade digital livre, tá? Ensinando a eles habilidades que facilitem ter o controle de suas próprias vidas. Software não deve estar sobre o poder de um só desenvolvedor, tá? Espera só um pouquinho. Uma outra questão que é interessante, aspectos relativos à aprendizagem, tá? Ao se decidirem sobre onde irão estudar, mais e mais estudantes estão considerando se a universidade ensina ciência da computação e desenvolvimento de software, usando software livre. Software livre significa que os estudantes são livres para estudar como os programas funcionam e para aprender como adaptá-los às suas próprias necessidades. A aprendizagem sobre software livre também ajuda no estudo da ética, do desenvolvimento de software e na prática profissional. Economia. Essa é uma vantagem óbvia que vai interessar imediatamente muitos administradores de escolas. É um benefício superficial. O ponto principal desse aspecto é que, ao estarem autorizadas a distribuir cópias dos programas a um custo pequeno ou zero, as escolas podem, de fato, ajudar familiares em dificuldade financeira, promovendo, assim, justiça e oportunidades iguais de aprendizagem entre os estudantes. E a questão da qualidade. Soluções com software livre, estáveis, seguras e fáceis de instalar já estão disponíveis para a educação. Em todo caso, excelência de desempenho é um benefício secundário. O objetivo principal é a liberdade dos usuários do computador, tá? Então, basicamente, gente, são essas algumas questões que a gente levanta, tá? Quando se trabalha com software livre, tá? Software livre educacional, tá? Agora são 15h15, mas eu creio que dá tempo da gente falar um pouquinho. O software livre educacional, tá? Permite fazer algumas coisas interessantes. O FreeEduc, por exemplo,
É uma distribuição Linux educacional. O que é essa distribuição Linux educacional? A Linux educacional é uma distribuição que tem softwares e aplicações Linux, tá? Que são educacionais, tá? E permitem trabalhar esse processo. O FreeEduc, por exemplo, é uma distribuição baseada numa outra distribuição Linux chamada Knoppix, que roda diretamente do CD, assim como o Kurumin, sem a necessidade de instalar o sistema no seu disco. São dezenas de programas que acompanham o FreeEduc, softwares educacionais, como software de ciência, matemática e desenvolvimento lógico, muito bom para ser usado em ambientes educacionais, além, claro, do OpenOffice e do GIMP. Tá? Então, essa foi uma distribuição do sistema operacional Linux, que era comum em 2003, 2004, que permitia trabalhar com projetos educacionais de modo similar que o LibreOffice, tá? Que nós temos nos colégios. Foi um precursor do LibreOffice. Tá? Então, aqui nós temos o LibreOffice, que permite trabalhar com programas educacionais e com softwares livres. Tá? É uma distribuição Linux com recursos educacionais, que foi implementado em 2003 no governo Lula. Tá? A distribuição Linux com os recursos educacionais correspondentes ao do governo do Brasil. Várias instituições utilizaram, mas foi o projeto Linux Educacional, fez parte do Proinfo. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, um site na Federal do Paraná que utiliza o Linux Educacional. Vocês podem baixar versões. Tá? Aqui é uma distribuição que eu costumo dizer que é a distribuição nossa, do LabPan, é baseada no Linux Educacional. Essa distribuição fui eu e meus alunos que desenvolvemos. Ela é baseada no Linux Educacional. Ao invés de utilizar um computador, nós utilizamos uma single board computer, um computador de placa única, apresenta ampla conexão com a internet, pode ser usado no Orange Pi, pode ser utilizado no Raspberry Pi, valoriza trabalhos com robótica educacional e, por enquanto, a gente tem uma versão só. Inclusive, eu até convido quem esteja interessado em participar desse projeto, tá? Porque nós vamos ter que desenvolver vários recursos para esse sistema operacional. A primeira versão ela ficou pronta antes da pandemia, ficou pronta em janeiro. Tá? Esse computador é o computador daqui de casa, utilizando a versão LabPan CDMaker. Tá? Aqui, utilizando software educacional de matemática. Ele tem softwares para a área de matemática, ciências, possui o LibreOffice, é produzido na UFC e adaptado para robótica. Tá? Inclusive, quem utiliza esse recurso é só o LabPan. Tá? Aqui está um screenshot da utilização dele, tá? Os recursos educacionais que nós temos de matemática, o Cantor, tá? O FreeMat, o GeoGebra, são alguns dos recursos educacionais que nós temos, que são utilizados. Tá? Aqui é o LibreOffice, sendo utilizado por ele. Tá? E, por enquanto, é isso. Tá? Então, vamos dar um intervalinho
São agora 15 horas e 10 minutos. A gente retorna 15 horas e 25 minutos. Tá bom? Então, um pequeno intervalo e a gente retorna já já. Alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer? Então, pessoal, um pequeno intervalo e a gente retorna já já. Estamos retornando, tá? Eu fui tomar um cafezinho e fui dar uma olhada no meu labrador lá fora, né? Ele estava querendo se manifestar, participar da aula, né? Bom, pessoal, alguma pergunta que vocês tenham sobre o que a gente discutiu até agora? Sobre software livre? Caso vocês tenham alguma pergunta, estou aqui para ouvi-los e tentar, dentro do possível, responder. Professor, tem alguns exemplos de software livre para dar? Eu vou apresentar agora, tá? Vou apresentar. O que eu queria chamar a atenção de vocês é para vou colocar aqui no chat Big Blue Button. É um software que eu estou pesquisando e faz videoconferência. E seria um software livre já. Eu queria até dar uma olhada, estou investigando, tá certo? Para ver, inclusive, se a gente tem certa independência, né, em relação aos meios da UFC. Isso já pensando no próximo semestre. Nesse semestre, eu vou estar utilizando o Google Meeting ainda, né? Mas, caso vocês queiram verificar também, tá? Eu criei uma sala de teste lá, fiquei 1 hora com a sala de teste aberta lá, inclusive. Chamei de teste 1, 2, 3, 4. Tá? E eu estou testando esses recursos. Tá certo? Vou apresentar agora para vocês um pouquinho mais desses recursos de software, tá? Vamos voltar à apresentação desse contexto. Vamos lá. Bom, um recurso que eu queria mostrar para vocês, eu fiquei chateado ao ver o recurso, mas é um recurso que eu acho interessante, é o Luz do Saber, tá? Ele é um recurso livre, tá? Aqui nós temos o endereço luzdossaber.seduc.ce.gov.br, tá? O Luz do Saber ele é um recurso livre que foi desenvolvido por um pedagogo que fez o mestrado no Cefet em Ciência da Computação, Marcos Dionísio, tá? Esse recurso ele começou como um software baseado em Paulo Freire, nas teorias de Paulo Freire, tá? E depois se tornou uma rede social, atingindo 10 milhões de pessoas na África, tá? O que eu acho, o que eu fiquei triste é porque antigamente ele tinha figuras do Paulo Freire, né? Um software que apresentava recurso de alfabetização com a figura do Paulo Freire, né? E hoje ele não faz essa identificação direta com o Paulo Freire, tá? Aqui estão, vamos dizer assim, a página de abertura, tá certo? O que eu acho interessante nessa página, né, dele,
é justamente essa questão da acessibilidade, tá? Essa questão da acessibilidade que ele tenta promover. E aqui alguns screenshots dos recursos que ele tem dentro dele, tá? Então, vamos como atividades de alfabetização. Então, aqui, por exemplo, atividades associadas ao nome da criança, né? As letras, tudo mais, são vários recursos. Ele tem uma gamificação nele, mas ele funciona como recurso de software livre, tá? O recurso biblioteca, que o Luz do Saber tem, tá? Outros recursos dele, pronto. A Sol está colocando o link no chat, tá? Então, caso vocês queiram trabalhar, explorar, é uma plataforma que eu recomendo a todos, porque ele na realidade, é um conjunto de recursos. LibreOffice, tá? Essa é a página do LibreOffice, em português, pt-br.libreoffice.org, tá? A Free Software Foundation, caso vocês queiram saber mais sobre os recursos, tá? E eu queria falar sobre os Single Board Computers, né? Single Board Computers são computadores de placa única, como o Raspberry, tá? Então, essa aqui é a nossa versão computador. Esse seria o computinho que a gente fez no final do ano, tá? Essa distribuição é um computador de placa única. O computador ele cabe no bolso, tá? Esse daí é um Orange Pi com um monitor de 7 polegadas, tá? Então, basicamente, isso é um computador de placa única. É uma única placa que funciona para vários projetos que envolvem tecnologias, tá? Então, esse aqui é o Raspberry Pi 4, tá? E estava com um preço bem mais acessível antes desse aumento do dólar, mas você, mesmo com preço atual, vale a pena ter um computador de placa única desse, porque ele pode se ligar a um HD externo, pode se ligar às tecnologias diversas, tá? E você pode montar um computador praticamente como você bem desejar, tá certo? Boa parte dos projetos que a gente tem, a gente está utilizando esses recursos, tá? Outros recursos que eu também estou mostrando nesse momento para você, o Banana Pi e o Orange Pi, né? Esse é o pai do Queiroz, o Orange, tá? Mas qual é a vantagem de ter esses recursos? Os recursos com recursos de placa única, eu posso fazer um computador, tá? Eu posso fazer um computador, eu posso montar um dispositivo robótico e eu posso fazer uma tecnologia. Os computadores de placa única, eles têm permitido e viabilizado esse tipo de interação na atualidade, tá? Na qual nós trabalhamos com estes recursos.
tá? Então, no LabPan, a gente tem procurado trabalhar essa cultura como uma cultura de inclusão, tá? Associado com o recurso software livre, tá? Ele se torna uma ferramenta fantástica, porque, por exemplo, eu posso utilizar como disco de inicialização um cartão de memória, tá? E, a partir dessas placas, eu posso fazer tanto um tablet, quanto posso criar um computador de mesa. Inclusive, alguns notebooks que estão sendo vendidos atualmente, eles estão utilizando já esse tipo de placa. E o que basicamente se usa para efetuar essas ações? Uma impressora 3D, tá? Então, por exemplo, uma impressora 3D pode ter uma single board computer, tá? Nós tivemos um caso agora no Sudeste esse ano, de um cara que com R$ 800 ele conseguiu fazer uma impressora 3D acessível. Inclusive, nesse endereço abaixo, eu coloco uma matéria sobre 10 impressoras 3D, que vale a pena ser acessado, tá? E diminuiu muito o custo dessas impressoras também, assim como diminuiu muito o custo dos computadores de placa única, tá? E aí eu vejo que nós temos uma outra revolução de informática nesse momento, tá? Então, basicamente, nós não precisamos ficar presos à arquitetura fechada dos tablets, dos celulares e a arquitetura fechada dos notebooks, tá? Nós podemos, inclusive, pensar em fazer os nossos notebooks com a impressão 3D. E a apresentação foi essa, tá? A apresentação basicamente foi essa, mas eu queria mostrar algumas outras coisas que valem a pena a gente trabalhar, tá? Espera só um pouquinho que eu vou encerrar a apresentação, tá? Abro para questionamentos e perguntas que vocês queiram fazer. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre acessibilidade, eu acho que seria um momento interessante para a gente viabilizar essa discussão, né? Acho que seria um momento interessante para essa discussão, tá? E aqui eu vou tentar mostrar para vocês uma ferramenta que uma das nossas alunas já mostrou para mim, né? O Tinkercad. Deixa eu só ver se carrego agora aqui. Deixa eu ver aqui se dá para carregar. Beleza. Estou carregando agora o Tinkercad para vocês. Espera aí. Espera só um pouquinho. Estou tentando ajustar aqui, tá? Pronto, está carregando. Pronto. Tinkercad, ele é um simulador de placas e de projetos
Aqui eu uso a minha conta da UFC, tá? Então, basicamente, ele funciona online. É um repositório, tá? No qual eu posso ter circuitos. Aqui, por exemplo, né? É um exemplo de um circuito que a gente fez pensando em fazer uma introdução à informática, em que a gente tem esse processo aqui desenvolvido, tá? Então, eu posso ter uma simulação desse processo. Está demorando um pouquinho para carregar, mas ele já está carregando a aplicação. Pronto. Então, por exemplo, eu fiz esse circuito aqui associado a essas lâmpadas, tá? Eu posso fazer a simulação desse circuito aqui. Tá certo? Isso é parte do processo. Então, eu posso ensinar princípios básicos de eletricidade, tá? Nesse canto aqui, ele carrega uma página, tá? Eu tenho a galeria aqui, eu posso ter uma galeria de desenhos e circuitos. Eu estava na parte de circuitos, tá? Nessa parte de circuitos, veja o que eu encontro. Projetos feitos com o Arduino virtualmente, tá? São projetos feitos com uma placa de Arduino virtual. Tá? Uma colega de vocês já estava me mostrando, inclusive, estes equipamentos, né? Estes elementos, tá? Que eu posso pegar algum desses projetos, por exemplo, pegar esse projeto aqui e posso também ligar a simulação dele. E eu tenho um laboratório de robótica disponível para trabalhar online e até sem o equipamento Arduino. Tá? Então, aqui, por exemplo, uma coisa interessante para se fazer, né? Então, ele já fez a ligação. Tenho dois motores aqui, dois controles aqui, tá? Então, eu poderia controlar esses equipamentos, posso diminuir e posso também ampliar utilizando o meu mouse, tá? Então, são coisas que a gente pode trabalhar. Por exemplo, eu posso trabalhar com essa placa. Ele simula o laboratório que eu tenho. Simula o laboratório, tá? Então, eu me lembro que há 2 meses atrás eu fiz já uma apresentação sobre esse recurso, tá? Que é um recurso que pode envolver pessoas que trabalham no mundo todo, tá? Professor, você consegue clicar nesse link aí que eu mandei?
Consigo. Espera só um pouquinho. É porque eu estou indo uma coisa por vez, para poder mostrar possibilidade para vocês. Tá? Porque, por exemplo, para mim é mais importante que vocês acessem os links que eu indico, tá? E os links que vocês também indicam são importantes, mas eu estou tentando ver se a gente faz a apresentação, tá? Para poder mostrar a tecnologia, tá? Eu vou já mostrar já o que você me indicou, tá bom? Então, outros recursos que vocês podem ter acesso, tá? Então, por exemplo, eu posso ter acesso aqui à galeria dos desenhos. Aqui são as construções que os meninos fazem. Vocês podem ensinar por aqui. Você pode, quando se cadastra como educador. Esses recursos aqui são recursos já CAD, recursos de engenharia, que foram adaptados para processos de ensino-aprendizagem. Então, isso daqui você pode imprimir, inclusive, numa impressora 3D, esses modelos. Tá? Então, vocês podem imprimir numa impressora 3D. Boa parte desses materiais, por exemplo, uma escultura mecânica aqui em 3D, tá? É feito, você pode baixar, tá? Mas o que é mais interessante é que você pode utilizar numa impressora 3D, tá? Então, são possibilidades de se trabalhar numa perspectiva de cultura maker. Eu ia trabalhar essas questões na próxima aula, mas como a minha internet ela está um pouquinho mais tranquila, tá? E mesmo tranquila demora, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto. Então, aqui, por exemplo, em homenagem aos nossos pedagogos e pedagogas, uma coruja 3D. Vamos ver se ele carrega um pouco mais rápido a coruja, porque daí eu posso rotacionar o objeto. Tá? Então, veja só, as crianças do mundo todo trabalham com essa ferramenta hoje em dia. Tá? Então, por exemplo, se você for olhar esse recurso, é utilizado por criança do mundo inteiro. Mas a velocidade minha não está ajudando, não, aqui. Eu queria mostrar, mas não dá. Tá? Talvez dê para mostrar assim de longe, né? Tá? Eu gosto muito, tá? E já fiz com meus alunos a apresentação, a Sol, inclusive, assistiu a apresentação que nós fizemos, não foi? Deixa eu ver aqui. Foi sim. Né? Teve uma videoaula também que foi apresentada sobre o TinkCare. Pois é. Eu vejo com muitas possibilidades. Muitas possibilidades, tá? Professor, esse link aí que eu enviei é um projeto meu do TinkCare. Abre então.
Não, mas Legal. a minha internet não vai abrir de jeito nenhum. TicketCAD é muito pesado. É, o que é pesado é a transmissão de videoconferência, na realidade. E a transmissão do Google Meeting, ela Eles, rouba. eles não combinam muito bem, não, o Meet com o TicketCAD. Sim, sim, é pesado, fica pesado. Tanto é que eu vou parar a transmissão aqui, viu? Eu vou ver se eu paro a transmissão. E por hoje, então, foram essas atividades, tá? Uma coisa que eu peço para vocês, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Beleza. Então Eu eu também peço estou. para vocês que façam as atividades que estão por fazer, tá? E aí a gente inicializa uma nova fase. Quem quiser testar esse bigbluebutton.org teste, tá? Eu estou testando, quero ver se funciona bem. Se funcionar bem, eu vou utilizar futuramente como um recurso Meet. Essa aula vai estar disponível na próxima semana. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, pode me perguntar. Eu entrei lá, professor, e tem assim, o teste grátis dele é por 7 dias. Aí eu disse, será que paga depois? Não sei, não sei, eu vou verificar ainda. Eu entrei com a minha conta, ele, por enquanto, ele acessou, eu estou numa sala de aula dele, estou testando, né? Se funciona bem. Eu queria que o César tivesse aqui hoje, porque eu testava junto com o César, né? Mas é que está pesado esses dias para a gente também. Estou fazendo avaliação do mestrado na educação, do mestrado também eu estou vendo em tecnologia educacional. Estou com mais de 700 projetos para ler da nota, está um pouquinho puxado, né? Professor, deixa eu justificar a minha fala, que pareceu que eu fui imbecil, né? Mas eu não fui imbecil, não. Eu coloquei grátis 7 dias, porque o senhor havia mencionado que era um software livre. E o que eu saiba, o software livre não é pago. Tá? Não foi Tá, mas imbecilidade, não. Eu só quis comprovar ou atestar se realmente ele é pago. Porque pareceu que a minha fala ficou imbecil, mas né? aí que tá uma coisa interessante que você falou. Às vezes, o soft livre, ele pode ser pago também, tá? Porque, veja bem, um soft livre é questão de liberdade, tá? É liberdade de copiar, liberdade de utilizar. Mas, por exemplo, o serviço de implementação ou manutenção, ele pode ser cobrado, tá? Então, nem sempre o soft livre é gratuito, porque, veja bem, o termo free em inglês, ele gera uma confusão aqui para a gente em língua portuguesa, tá? O termo freeware, por exemplo, ele significa gratuito em língua inglesa. Mas o termo free também significa em inglês liberdade, tá? Então, às vezes, é confuso para a gente trabalhar nessa perspectiva, porque liberdade para a gente aqui no Brasil é uma coisa, tá? E gratuidade é outra. Em inglês é a mesma palavra que é utilizada, tá? Então, por exemplo, um soft livre, ele pode ser cobrado também, tá? Na maioria das vezes, um soft livre não é cobrado, tá? Não sei Ok, se deu. professor, obrigado pelo esclarecimento. Não, beleza, tá? Pessoal, tem mais alguma pergunta?
Mais algum questionamento, gente? Então, façam as atividades, executem as atividades, tá? Não vou colocar nenhuma atividade, tá certo? E a gente já está praticamente... na próxima aula, a gente vai ter nossa 9ª aula, tá? A gente vai ter nossa Professor, 9ª aula. só uma pergunta. As apresentações começam quando? As apresentações, deixa eu dar uma olhadinha aqui no computador, espera só um pouquinho. Eu estou com milhares de coisas abertas aqui num outro computador. Deixa eu ver. Eu tenho que olhar o contrato didático nosso. Espera aí. Espera só um pouquinho. Mas eu já digo para vocês que a gente já está... Espera aí. Pronto, estou abrindo aqui. E a gente já está avançado já no curso. Daí a gente vai ver a questão das videoaulas. Também eu espero dia 31. Deixa eu ver aqui só. Deixa eu ver. Aula 9 vai ser... Deixa eu ver aqui. Pronto, vai ser aula 9. Aula 9 e 10. Tá? Então, na próxima semana nós teremos aula. Na próxima semana teremos aula sobre acessibilidade e as ferramentas, né? Tá? 8ª aula, está marcada uma aula para robótica e cultura maker, mas a gente vai fazer na prática as apresentações de vocês. Tá certo? Professor, não está se esquecendo que combinou com a gente que a aula 11 era livre para a gente criar a videoaula, né? Sim. Deixa eu ver, deixa eu só efetuar aqui. Sim. Então, gente, ó, só a próxima aula. Depois vocês vão ter uma aula livre, mas aí eu acho que a gente já vai para a entrega final dos trabalhos, viu? Tá? Como assim, professor? A gente vai ter o dia livre para criar a aula ou já é para apresentar? Não, vai ter um dia, a gente vai ter um dia livre para criar. Eu vou ficar só no suporte. Aí a próxima aula já são todas as apresentações, né? Próxima aula ainda vou falar sobre acessibilidade. Não, professor, não. Depois do dia livre, a gente já vai começar, vai ser as apresentações todas num dia só, né? Porque só tem mais uma aula depois dela. Sim. Tá bom? Aí eu queria que o senhor esclarecesse quanto tempo a gente tem para cada videoaula. Para cada videoaula, eu acho que, vamos dizer, o ideal seria na faixa de 7 minutos, tá? Porque vocês são 35 pessoas, mas está efetivamente comparecendo 25 pessoas. Eu tenho que ver com o César até. Mas eu recomendo a gente já fazer essas ações já, tá? Agora, é muito importante... Alô? Oi, professor, pode falar. Não está passando um barulho aqui? Espera aí. Beleza. Sim. Então, basicamente, gente,
Vamos ter só a próxima aula e daí a gente vai ter o tempo para vocês fazerem as ações, viu? Professor, a Emily está perguntando se vai ser em equipe o vídeo. Pode ser. Eu recomendo que façam em duplas até. Tá bom? Professor, Pois não. esse outro vídeo é o trabalho final, não é esse vídeo que a gente está fazendo, é isso? Não. Esse vídeo que vocês Ok. estão fazendo é só para fazer essa avaliação, uma avaliação, porque eu tenho que ter pelo menos 2 avaliações de vocês. Eu vou ter a avaliação das atividades assíncronas, tem a participação de vocês nas atividades síncronas, tá? Então, a gente está avançando nesse sentido, ok? Tá bom, Professor, não ficou claro para mim. Desculpa o barulho, viu? Mas não ficou claro para mim. São 3 avaliações, então. Porque... Tá, são as atividades. A atividade síncrona é a participação nas aulas, tá? Atividade assíncrona são as atividades realizadas, a participação nos fóruns, a videoaula e a apresentação, tá? Então, vocês vão ter uma nota de atividade síncrona, uma nota das atividades assíncronas, outra nota das videoaulas, da videoaula que vocês vão fazer para o dia 30, e outra para a apresentação final. Então, esclarecendo, esse vídeo que os meninos já estão fazendo, que os colegas já estão fazendo, pode servir como a videoaula deles. Isso. E aí eles vão apresentar essa videoaula, né? Exatamente. Entendi agora. Tá bom? Eu também, eu não estava entendendo essa parte, eu pensei que era 2 coisas. É 2 coisas, mas que a gente pode utilizar o mesmo, né? Isso. Exatamente, você não precisa... Professor, ainda bem, já estava me deixando nervosa, que é muita coisa. Tem que matar, gente, Não, fica tranquila, que a gente está tentando aliviar. A gente sabe que está pesado para todo mundo, tá? Ok. Tá bom, pessoal? Obrigada, professor. Tchau, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Um beijo, um abraço.